Olá, tudo bem? Então, hoje, continuando com a arte moderna, nós vamos falar de simbolismo. Mas antes, eu queria falar uma coisa para vocês. Toda aula fica assim já meio no automático, né? Que eu falo, gente, me curte, divulga o canal, preciso crescer, né? Mas esse papo é sério, gente. Para o canal isso é muito importante. Vocês, mais do que eu, devem saber o tanto que influencia curtida, comentário, tempo de visualização. E realmente a gente precisa crescer para continuar, né? Então, é chover no molhado? É, mas eu preciso realmente que, se tá bacana, se vocês estão gostando, não esquece de curtir não, né? E é o que eu falo, para quem vocês puderem indicar o canal, compartilhar, isso vai ser muito importante para mim, tá? Tem muito valor para mim, ok? E outra coisa que eu sempre falo também, que é bacana vocês irem lá no meu Instagram, no Instagram do canal, @canal Espalhando Arte, porque tem outras coisas além dessas aqui, que são muito bacanas, muito interessantes, são divertidas, curiosas também, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, gente, primeiro é muito importante dizer que o simbolismo começou como um movimento literário em 1886 com poetas e escritores. Depois ele atingiu também as artes visuais, mas ele começa, isso é muito importante, como um movimento literário. Como muitos que virão por aqui, e ele englobando uma imensidão de artistas, nas artes visuais eles podem ser agrupados apenas porque rejeitaram o tradicionalismo da arte acadêmica, as concepções realistas da arte e porque tinham características subjetivistas, que considera e avalia as coisas de um ponto de vista unicamente pessoal. Os artistas tentavam expressar uma realidade mais profunda do que o realismo de Gustave Courbet, que dizia que a pintura deveria dirigir-se unicamente às coisas reais e existentes. Lembram que ele dizia, não posso pintar um anjo, pois nunca vi algum. E também eles queriam ir além daquela realidade representada pelo mundo meramente óptico dos impressionistas. Os simbolistas foram os primeiros a declarar que o mundo interior dos estados da alma e das emoções era mais adequado tema da arte do que o mundo objetivo das aparências externas. Seus temas prediletos eram fantasias, emoções e experiências intuitivas numa busca de rejeição ao racional e visível em favor do mistério e da imaginação. Mas por quê? Temos que lembrar que a fotografia também pode ter dado um empurrãozinho nesse interesse pelo mundo interior, já que agora ela mesma poderia captar em instantes o mundo exterior. Aí esse tema exterior ficou sem graça. Outra questão é esse descrédito com o racional. Pensa bem, final de século, quando bate aquela insegurança peculiar ao medo do novo. E então tentamos buscar refúgio no nosso mundo, na emoção. E havia uma decepção com os valores materiais. Os artistas estavam reagindo às mudanças da vida moderna que vieram com a industrialização e a urbanização que ocorreu em grande parte da Europa em meados do século XIX. E da mesma forma, uma reação contra a própria arte que havia celebrado essa nova realidade urbana. Rimbaud, poeta francês do movimento, afirmava que o artista
devia ser perturbado para penetrar a verdade mais profunda por baixo dos sentimentos superficiais. E aqui a gente percebe um início da questão da busca da verdade. Por quê? Não seria porque agora a verdade visual eles já tinham alcançado? Não estariam agora procurando uma verdade interna, profunda, dita não superficial? Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a arte já não é apenas uma mera sensação visual gravada, uma fotografia, por mais requintada que seja da natureza. Não, ela é uma criação do espírito, da qual a natureza não passa de ocasião. Como dizia Gauguin, em vez de trabalhar com os olhos, investigamos no misterioso centro do pensamento. E aí a imaginação se torna a rainha das qualidades. Assim a sensibilidade é libertada e a arte, em vez de ser uma cópia, torna-se a deformação subjetiva da natureza. Olha, por exemplo, naquele quadro do sintetismo de Gauguin, A Visão Depois do Sermão. Lembram que ele assumiu o fiz porque quis? Vamos recordar isso com essa frase que ele fala sobre a obra. Acredito que atingi uma grande simplicidade supersticiosa e rústica nessas figuras. Tudo é muito austero. A vaca que está sob a árvore é muito pequena em relação à realidade. E para mim, nessa pintura, a paisagem e a luta existem só na imaginação das pessoas que rezam. São produtos de um sermão. É por isso que há um contraste entre as pessoas reais e a luta na paisagem, destituída de naturalismo e fora de proporção. Quis fazer assim e fiz, para passar a visão do sermão na minha imaginação, né? Então, quase sempre temos aqueles artistas que preparam, que indicam a mudança, né? São os precursores, como foi Gauguin, que acabei de citar, do simbolismo. E é por isso que eu vou começar deles, dos precursores. Gauguin vocês já tiveram a aula e agora eu vou falar de Puvis de Chavannes. Puvis de Chavannes era conhecido como o pintor da França. Na época de sua morte, com 74 anos, ele havia se tornado o muralista mais célebre da França. E é engraçado que foi praticamente esquecido no século XX. Ele faz obras com cores suaves, que evocam uma atmosfera tranquila e requintada, e que nos faz pensar em Arcádia, que na Grécia Antiga era admirada como uma versão do paraíso, uma utopia desde os tempos antigos, né? Aquele lugar ideal, um paraíso, a Arcádia. Um país onde ninfas e fadas podiam viver em harmonia e as pessoas podiam viver perto da natureza, longe da corrupção da civilização. E aí, por ele retratar um mundo profundo e alegórico, seu trabalho é considerado pioneiro das obras simbolistas. Em sua pintura Moças à beira-mar, a estética e o modo como o assunto é abordado não pertencem nem ao academicismo, nem ao impressionismo. Aqui tudo testemunha uma visão poética completamente original. A simplicidade da composição, o desenho esquemático das silhuetas, o pequeno número de cores, o escasso relevo, a falta de profundidade, o aspecto opaco da superfície e a neutralidade do tema inspirado na antiguidade. Parece uma outra dimensão, um mundo à parte, é o tal paraíso, a Arcádia. Essas são as razões que já o fazem, de certa forma, simbolista. E num primeiro momento, num primeiro olhar, vocês podem até achar a pintura meio neoclássica, mas sua qualidade quase ingênua e inacabada lhe emprestava um frescor que
contrastava com a execução e o polimento mais habilidosos da pintura acadêmica. Vamos agora ver um outro trabalho que reforça muito o motivo dele ser considerado um precursor do simbolismo. O Balão, de 1870. Esse quadro foi pintado quando Paris tinha sido cercada por tropas prussianas e ele estava nas muralhas da cidade. Uma mulher com um mosquete, vestida simplesmente com um severo vestido preto, se vira em direção ao Monte Valérien e acena em direção ao balão que traz notícias. Esse quadro mostra como ele consegue evitar a narrativa literal, dramática, ou seja, ele fala da guerra sem mostrá-la, e também como consegue um símbolo comovente de esperança. Pois então, o símbolo, na verdade, é um resumo, porque com apenas um elemento, ele sugere alguma coisa. Olha um exemplo, tosco, mas um exemplo. A balança resume a justiça. E o símbolo aqui não é relativo só ao tema, mas também à técnica. Olha como ele usa a cor de maneira sintética e simbólica, pois usa somente tons de marrom, aproveitando que ela é uma cor apropriada para eventos sombrios. E a forma também é super sintética. Lembram do resumo da forma de Gauguin? Sintetismo, dos japoneses. Observem o vestido, o cabelo, o rosto, o balão. Todos super sintéticos. Os artistas simbolistas declararam que as qualidades emotivas vinham mais das cores e das formas do que do motivo escolhido. Outro artista, também francês, que pode ser considerado um precursor do simbolismo, é Gustave Moreau. Vamos dar uma olhada em sua obra Orfeu, de 1865. Bem, para início de conversa, é uma pintura que tem a mitologia grega como seu material fonte. Vamos ao tema. Orfeu era um músico lendário cuja lira podia encantar e hipnotizar humanos, animais e deuses. Ele, após a morte de sua amada Eurídice, se recusava a olhar para outras mulheres. As seguidoras de Dionísio, as Mênades ou Bacantes, conhecidas como selvagens e endoidecidas, ficaram furiosas por terem sido desprezadas por Orfeu e, por isso, o mataram e despedaçaram. Jogaram então sua cabeça no rio Ebro. E aí, sua cabeça chega à praia da ilha de Lesbos, onde é descoberta por uma jovem misteriosa. É dela que Moreau vai falar. Na pintura de Moreau, sentimos o surgimento de um mundo semi-fantástico com uma atmosfera perturbadora, impregnada de encantos ambíguos. A figura feminina, por exemplo, parece ao mesmo tempo respeitosamente triste e sutilmente perigosa. Ela é uma musa ou uma Mênade? Uma mulher sagrada ou uma femme fatale? Moreau está, de certa forma, criando sua própria iconografia e, é claro, com um forte sotaque simbolista. É por isso que vemos a cabeça do poeta praticamente fundida com sua lira. O que significa isso? Bem, ele basicamente quer mostrar que o poeta se fundiu com sua arte, o que vai garantir que ele será lembrado ao longo dos séculos. Lá atrás, em cima das rochas, os pastores tocando seus instrumentos parecem muito distantes para perturbar a quietude da cena. É como se a morte de Orfeu tivesse deixado o mundo órfão da música. Uma cena cheia de magia, para a qual se utiliza uma gama de cores quentes, que coloca o momento fora do tempo e de qualquer lugar conhecido.
o claro escuro dourado, a composição complexa e o clima sensual e melancólico, porém místico, que caracterizam essa obra fazem de Warhol uma figura decisiva no movimento simbolista. Então, hoje nós vimos a introdução, a base, os precursores. Na próxima aula a gente continua com o simbolismo. E se você está se divertindo e aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Beijo, tchau!